Olá, irmãos. Paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Continuo na torcida para que logo, logo nós estejamos juntos, né? Hoje também quero deixar um parabéns, né, para o Dia das Avós e falar, né, que a nossa lição de hoje vai tratar sobre a amizade, lealdade, né? Essa semana, né, foi comemorado o Dia do Amigo na segunda-feira e assim, nós vimos muitas reportagens, né, muitas mensagens, né, nas redes sociais a respeito desse tema, né, as pessoas declarando suas amizades, seus carinhos, né, vi também algumas falando, né, a respeito de falsidade, mas enfim, a gente vai tratar aqui de uma amizade, né, entre Jonatas e Davi, que foi uma amizade sincera, que, né, tinha uma lealdade entre eles, né, e eu queria dizer que assim, né, o nosso amigo, né, a gente não pode esperar às vezes da pessoa aquilo que ela não tem para nos oferecer, né? A gente tem que amar a pessoa como ela é, ajudar independentemente daquilo que ela te ofereça, te oferte, né? Porque amigo, que gosta, né? Ele não cobra, né? Ele entende as situações. E aqui a gente vai ver a respeito da amizade de Jonatas e de Davi. Eu vou falar também um pouquinho sobre um desentendimento que houve entre Barnabé e Paulo, né, por causa de João Marcos. Barnabé era um homem muito sábio, um homem muito sensível, né, e ele, né, que sempre apoiou Paulo, e houve um desentendimento entre eles, mas que depois ficou resolvido, e que bom que Barnabé, né, teve uma posição diante de Paulo, né, mas primeiro nós vamos falar sobre Jonatas e Davi. Né? A amizade entre Jonatas e Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. A lealdade demonstrada por Jonatas a Davi, ela é exemplar. É algo muito raro nos dias de hoje, né, em que estamos vivendo. Os valores humanos, né, os relacionamentos humanos estão cada vez mais banalizados. Jonatas era um príncipe em Israel, era filho primogênito de Saul. Saul foi um rei que se mostrou completamente insensível e desatento espiritualmente. Suas falhas expressavam sua desobediência ao Senhor. Mas Jonatas, né, filho de Saul, era muito diferente dele. Ele não era intempestivo e nem mesmo demonstrava a ira invejosa característica de seu pai. Quando o povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus, especialmente na figura do gigante Golias, Davi, que naquela época era muito jovem, segundo a providência de Deus, ele enfrentou o gigante e o derrotou. Isso afugentou o exército filisteu. Essa passagem está lá em 1 Samuel 17. Então, após esse episódio, o texto bíblico narra o início da amizade entre Jonatas e Davi. Isso ocorre no capítulo 18 do livro de 2 Samuel, o mesmo capítulo que também registra o modo com que Davi passou de privilegiado por Saul a seu inimigo. Após o triunfo sobre os filisteus, Saul conservou Davi como membro de sua corte. A Bíblia relata que desde o início nasceu uma amizade profunda e fraternal entre Davi e Jonatas. O texto bíblico descreve essa amizade dizendo que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Essa passagem está lá em 1 Samuel 18:1. Na sequência do texto, nós lemos que Jonatas despojou-se de sua capa, armadura, espada, arco e cinto. Essa passagem se encontra em 1 Samuel 18:4, né? E essa informação ela é muito significativa, pois ela nos ajuda a entender o tipo de caráter que Jonatas tinha, né? Em 1 Samuel 13:22, nós vamos ler que Jonatas, juntamente com seu pai, ele se destacava entre o povo pelas armas que eles possuíam. Já no capítulo 18, encontramos Jonatas justamente transferindo a sua capa e as suas armas a Davi. Então, esse foi um gesto público de grande afeição e respeito por parte de Jonatas. E isso simbolizou
não apenas a sua lealdade, mas também seu provável reconhecimento inicial de que Davi era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. Jonatas era sucessor natural ao trono, portanto, humanamente falando, uma amizade com Davi, né, que tinha sido nomeado rei, né, por Samuel, então uma amizade com ele era completamente improvável. No entanto, o príncipe realmente mostrou seu caráter diferenciado e sua percepção apurada com relação ao destino espiritual de Israel, ao contrário de Saul, seu pai. Jonatas, de fato, era uma pessoa leal e íntegra. Sua lealdade fez com que ele se arriscasse em prol do seu amigo Davi, quando entendeu que seu pai realmente planejava matar Davi. Além disso, nós vemos que Jonatas também não era uma pessoa egoísta e soberba, mas possuía um caráter humilde que colocava os seus próprios interesses em segundo plano. A amizade entre Jonatas e Davi foi verdadeira não apenas porque, através dela, eles se apoiaram mutuamente, mas porque essa amizade os envolveu em um compromisso com Deus. Jonatas e Davi não permitiram de forma alguma que qualquer coisa ameaçasse a harmonia de sua amizade. Na verdade, a amizade entre ambos se mostrou ainda mais forte quando foi provada lá em 1 Samuel 20, do 30 ao 34 e 41. A amizade deles perdurou até mesmo depois da morte de Jonatas, quando o rei Davi lembrou-se da aliança que ele tinha feito e usou de benevolência para com Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Essa passagem está lá em 2 Samuel 9, 7 ao 13. Então nós podemos ver que essa amizade, essa lealdade que existia entre eles, perdurou mesmo após a morte de Jonatas, Davi se lembrou dessa aliança. Então, ali havia uma amizade verdadeira, havia uma reciprocidade, em termos de amizade, Eles eram, leais uns com os outros, um com o outro, assim dizemos, E nós também podemos ver que teve uma outra amizade que foi um pouco abalada por causa de uma atitude, mas que não se desfez, Pelo contrário, mais tarde ela se fortaleceu, que é quando, lá em Atos 15, no versículo 36 e 39, ele narra um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos, que era primo de Barnabé, ele havia sido escolhido para acompanhar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, sendo que ele desistiu no meio da viagem e voltou para casa. Na segunda viagem, Barnabé quis dar outra chance ao jovem Marcos. Porém, Paulo não permitiu. Paulo não aceitou de forma alguma que João Marcos, os acompanhasse naquela segunda viagem, pois Paulo tinha ficado muito chateado, com a atitude dele em relação à primeira viagem. Então, os dois não chegaram a um acordo e cada um foi para o seu lado. Barnabé levou Marcos e Paulo levou a Silas. Barnabé foi o primeiro a acolher Paulo em Jerusalém. Quando Paulo se converteu, os apóstolos não confiavam na sua conversão, achando que ele poderia somente se infiltrar no meio deles, para obter informações preciosas, podemos assim dizer, e até para depois atacá-los, porque Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas Barnabé, ele chega e avaliza a conversão de Paulo, ou seja, ele vai lá e confirma, ele dá o aval, ele serve, vamos dizer assim, de fiador de Paulo, daquilo que Paulo estava falando, E nós vemos várias passagens em Atos que fala do cuidado de Barnabé com Paulo, Nós podemos citar Atos 9, 27, Atos 11, E assim, que bom que Barnabé não desistiu de João Marcos, porque ele foi o autor do Evangelho de Marcos. Barnabé era uma pessoa que conseguia enxergar pessoas, Mais tarde, nós vemos lá em Colossenses 4 e 10,
né, na carta aos Colossenses, Paulo escreve que Marcos, né, aquele que ele tinha rejeitado na segunda viagem, estava com ele em Roma, e que durante os últimos anos da vida de Paulo, Marcos, aquele que foi rejeitado pelo apóstolo, né, lhe fez companhia, permanecendo ao seu lado nas horas mais difíceis, né? Ou seja, os amigos, eles podem até discordar, mas eles não podem deixar de ser amigos, né? Lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, diz que melhor é serem dois que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, ou seja, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de passagens bíblicas que falam sobre a amizade, né? Aqui houve conflitos, houve dificuldades, mas ninguém deixou de ser amigo de ninguém. E nós temos um amigo que é super precioso, que é Jesus, que é aquele que deu a vida por cada um de nós, né? Que amigo daria a sua vida por outro amigo, né? E eu quero ler com vocês lá o que está escrito lá em João 15, né, que fala justamente sobre esse amigo. Lá João 15, né, no versículo 13 ao 15, fala assim, está escrito assim, melhor dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Né? Então aqui o Senhor está falando o quê? Da nossa intimidade, né? Deixamos de ser servos para sermos amigos de Deus, amigos do Senhor. Né? Então que vocês possam refletir nessas passagens, que vocês possam ler essas passagens, né? Entender que a amizade é algo que a gente tem que guardar, né? É algo que a gente tem que respeitar, é algo que a gente tem que cuidar. Nós devemos cuidar e amar os nossos amigos, né? Independente da situação em que ele esteja. Nós não devemos desistir de ninguém, assim como Barnabé não desistiu de João Marcos e depois deve ter ficado muito feliz com o resultado, porque se a gente, né, ler na Bíblia, a gente pesquisar, a gente vê o quanto que essas viagens, o quanto, né, ele aprendeu, o quanto ele se transformou, tanto que ele escreveu um dos evangelhos, né? Então, assim, que a gente não venha deixar ninguém para trás, que a gente possa ser leal, né, às nossas amizades e saber que você pode até dizer que você não tem nenhum amigo, mas você tem um amigo maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que deu a sua vida por nós. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço. Deus abençoe cada um.